a nossa live sobre eletrificação de frotas, ponto de vista do operador logístico. Vamos lá. Para as pessoas que entraram agora, não nos conhecem, a Web Electrics é uma plataforma focada em eletromobilidade, desde a micromobilidade até modais maiores, automóveis, caminhões, veículos de carga, mas abrange tudo que é pertinente ao segmento de eletrificação. Então, a gente fala sobre legislação, tecnologia, infraestrutura e abrange todos os tipos de modais que estão dentro dessas categorias. Hoje a gente está com o Genésio, que é da Festvia. A Festvia, vou fazer uma apresentação rapidinha, depois você continua, tá bom, Genésio? Legal. A Festvia é uma empresa inovadora dentro do segmento que ela está. Foi uma das primeiras a usar um modal bem interessante, que é o Bike Inline, né, que ele mesmo batizou de Last Mile. E até por essa inovação, a gente percebe como Web Electric, sob o nosso ponto de vista, que a Festvia, sob direção do Genésio, tem grande potencial de sucesso em relação à eletrificação de frotas. Bom, Genésio, fala rápido sobre a Festvia, da onde que ela veio, qual é o atual, para o pessoal que não conhece se inteirar a respeito do que é a sua empresa e o que significa eletrificar uma empresa como a sua. Vamos lá, Genésio. Boa tarde a todo mundo aí, obrigado pela presença. A Festvia tem 15 anos de mercado aí, a gente começou lá atrás com um documento, uma empresa de motoboy mesmo, e com esses anos, né, fomos evoluindo, crescendo, e a gente tomou uma dimensão que a gente nunca imaginou que ia chegar. E aproximadamente 2 anos atrás, a gente decidiu e percebeu que qualquer empresa que não trouxesse nenhum tipo de inovação não teria espaço no mercado. Você pode ter um serviço muito bom, você pode ter uma boa malha e tudo mais, mas esses novos tempos, né, a empresa precisa acompanhar. Se a empresa não acompanhar, ela vai perder em algum momento. E tem 2 anos que a Festvia está buscando, né, inovações no mercado. O primeiro grande salto que a Festvia teve assim, de inovação e primeira foi esse Bike Inline, foi a parceria com a Bichara e com o Célio da Dafra, colocou a Festvia num outro patamar. E a busca não só de inovação na parte externa, né, mas como é o nosso principal, o core business é a entrega em si, então a gente tem que focar lá no externo, e algumas inovações internas. E tem aproximadamente aí uns 4 meses a gente iniciou com a frota elétrica, que também é um outro equipamento que a gente acredita que vai não só inovador, como também um grande diferencial aí do mercado, né? Então, esse é a principal característica da Festvia hoje, que é buscar inovação. Hoje, com aplicativos, né, você tem as empresas de aplicativo, você tem as empresas que embarcam muita tecnologia, e dentro de um processo logístico mais, não vou dizer conservador, mais tradicional, né, que é o que a Festvia busca, a inovação não pode ser deixada de lado, né? Legal. Tem uma questão aqui que pergunta justamente sobre o que te levou a pensar e agir em relação à eletrificação da tua frota. O que levou você a eletrificar a tua frota? Foi questão de questões econômicas, estratégicas? Conta esse início da eletrificação da tua frota para a gente. Aí, quando você fala em eletrificação, eu acho que em qualquer setor não é só um, né? Você tem a parte econômica, porque o custo operacional é muito baixo. Você tem a parte do marketing, porque a empresa acaba ganhando uma visibilidade. Você tem a parte do meio ambiente, porque de uma maneira ou de outra você acaba contribuindo com a sociedade,
né? Então, a eletrificação só vai somar. Todo mundo ganha. O cliente final, o fornecedor, eu como operador. Eu acho que essa foi a... Existem vários pontos aí que pró da parte elétrica, né? De você fazer e optar pelo elétrico. Tá. E como é que foi como é que foi esse processo? A gente sabe que você está testando alguns modais, obviamente, porque até somos nós que estamos colaborando com você nesse fornecimento. Como é que Sim. essas suas primeiras impressões em relação à substituição, vamos dizer assim, o aumento de frota por meio de bicicletas elétricas, isso está sendo positivo? Está atendendo expectativas, superando? O que você tem a dizer desse começo desse teste? Pô, sabe que quando iniciou esse teste aqui, você deve estar acostumado, né? Todo mundo torce o nariz, né? E a pessoa torce o nariz porque está habituado com a moto tradicional, com aquele modelo, existe aquele paradigma da gasolina, paradigma da moto, e que é o principal modal aqui, né? Quando você vai para o elétrico, as pessoas têm uma surpresa, porque quando você está aqui e fala, olha, tem esse aqui, esse equipamento elétrico, primeiro que tem a questão do ruído, que a pessoa se sente estranha, né? Apesar de se acostumar com o que é legal, com o que é bom, né? Com o que é mais fácil, também é difícil. Porque se você põe uma moto, ela tem barulho, ela trepida, ela gasta mais, e a gente acaba se acostumando com essas coisas ruins. Então, no começo, todo mundo torceu, né, o nariz para esse modelo, e quando o cara ia lá, vai lá, então testa. Jogamos a moto aqui no meio de 100 mensageiros, né, 100 motoboys. Falamos assim, ó, cada um, pelo menos antes de falar mal, dá uma volta no quarteirão, vai dar uma volta. Pô, todo mundo que voltou bem, né? Voltou com uma super boa impressão. E a gente colocou em algumas regiões de São Paulo. O que acontece em São Paulo? Em São Paulo você tem as mais variadas, né? A parte geográfica de São Paulo ela é muito diversa, então você tem lugares que tem muito morro, lugares planos, tem alguns lugares de comunidade, tem lugares com avenidas expressas, tem ruas estreitas, outras, né? Então, e cabe, isso que é o legal, né? São Paulo aceita, não dá para eletrificar, por exemplo, 100% da minha frota, porque em alguns lugares não vai encaixar e não tem como, o elétrico ainda não consegue acompanhar, mas para grande parte o elétrico vai muito bem. E eu acho que São Paulo dá essa possibilidade, né? Você tem diversos, como que fala, a topografia e a própria característica. Você tem diversas cidades dentro da mesma cidade. Legal. Outra pergunta Porque, aqui. ó, só uma coisa que eu lembrei, né? Então, por exemplo, um exemplo onde a bicicleta elétrica fez muita diferença. Na região da Paulista, onde é ruim andar de moto, que você não consegue estacionar, que você não consegue parar nem para se carregar alguma coisa, que você já é multado, lá os guardas, tolerância zero. E com a bicicleta elétrica, ela resolveu a região da Paulista de uma maneira muito fácil. A scooter elétrica, ela resolveu, ela nas regiões onde tem bairro, onde não tem as avenidas, as marginais e tudo mais, ela também surpreendeu com o resultado. Só que tem alguns lugares que ainda, enquanto não chegar a tecnologia numa moto comum, ainda não tem como. Ok. Aqui tem uma pergunta. Como o fornecedor das bikes e scooters elétricas colaboraram no processo de eletrificação? Nesse caso somos nós, né? Mas eu queria ter um parecer seu, ponto de vista, se foi positivo, se a gente tem como evoluir para outros modais, o que falta para, de repente, melhorar algum modal que você está testando. Eu percebi que você teve algumas questões em relação a scooter. O que você tem a dizer sobre a colaboração do teu fornecedor? Bom, eu não tenho, não existe possibilidade de uma parceria sem o outro, né?
E eu vou ser bem sincero, se não fosse o fornecedor me dar a garantia e me dar todas as possibilidades de iniciar o teste, esse projeto estaria no papel ainda. Porque Legal. quando, como operador, existem alguns riscos. E o fornecedor assumiu todos esses riscos e deu a possibilidade de ir para a rua, fazer o teste, testar mesmo, né? Porque uma coisa é na foto, né? Na foto, no site, tudo funciona, né, André? Aí Sim. tem que pôr na rua, na mão do cara que está lá no dia a dia, fazer a moto rodar 30 quilômetros por dia, no mínimo, né? A bicicleta rodar 40 quilômetros por dia por um bom espaço de tempo, encosta, para na chuva, amarra a bicicleta no poste, pega um buraco com a moto. Então, todas essas coisas, se o fornecedor não garantir que amanhã, se por acaso, sei lá, quebrou uma parte da suspensão, e não aconteceu, tá? Mas se por acaso tem alguma quebra, alguma avaria, você vai tem a garantia de que amanhã ou depois essa peça vai ser reposta ou o próprio equipamento vai ser reposto, a gente nem inicia, porque aqui o teste tem que ser ao vivo, né? Não dá para fazer um teste em off. Tá, não, legal. O que eu percebo de tudo isso? É, Se uma empresa como a sua não tiver essa colaboração do fornecedor, é como você falou, o projeto não sai da tela do computador, não sai da vontade. Bom, vamos lá. Uma outra questão aqui. Você até já entrou nesse assunto, mas em relação aos seus clientes, né, os que contratam os seus serviços de entrega, quando esses clientes ficam sabendo, são informados de que você está usando modais elétricos, entendeu? Eu acredito que essa reação seja positiva. Isso está funcionando como um diferencial em relação à manutenção, em relação à proximidade e em relação à conquista de novos clientes? A gente ainda não explorou essa parte do marketing, a gente, né, de divulgar em massa que a Festivia está com parte da frota eletrificada, mas eu sei que eu tenho alguns clientes, aí eu tenho 2 ou 3 clientes que trabalham num programa interno de redução de CO2. E no momento em que Entendi. eu falei, olha, a Festivia contribuir para o seu processo Travou. interno aí, né, de redução de CO2 dentro da cadeia produtiva, e é muito bem aceito, né? Não tem como não tem como você não aceitar algo que é mais barato, polui menos, é mais atraente e é uma coisa legal, né? Vamos ver o consumidor. Imagina, chega um cara com uma scooter elétrica na sua casa. É a mesma coisa do Biking Line, né? Que, pô, você chegar e você vê que sua mercadoria está sendo transportada num modal elétrico, num Bike Line, que é algo diferente, pô, o consumidor ele enxerga isso com bons olhos, ele gosta de perceber que a mercadoria dele, que o serviço que ele está é diferente dos demais. Todo mundo quer ser tratado de maneira diferente, né, André? E eu acredito que Perfeito. hoje ainda a, a, frotas eletrificadas, infelizmente, ainda é um diferencial. Tá. Outra questão que surgiu. Em relação a algum incentivo que você possa ter, eles existem por você estar usando uma frota eletrificada, algum tipo de incentivo por não emissão de dióxido de carbono, que seria um transporte limpo, silencioso, isso existe ou não? E esses benefícios assim do governo, a Festivia, como é uma empresa média, a gente nem iniciou a buscar esses benefícios e essas informações. Eu sei que tem benefício para veículo elétrico dentro do município de São Paulo, mas esse é o menor, vou dizer assim, o menor benefício que a gente possa ter dentro de todos os outros benefícios que tem a eletrificação da frota. Tá. Então você me Tá? diz que os benefícios diretos que você está tendo pelos modais elétricos já por si só
já justificam a Sim, operação sim, aí? sim, sim. Já só a parte do custo do quilômetro rodado, de você poder Essa é uma outra utilizar pergunta. É isso aí, é, continua. o custo pelo quilômetro rodado, a exposição da empresa, a satisfação do cliente, né, em receber um produto e saber que o produto dele parte do produto dele é transportado de alguma maneira em algum veículo elétrico, a contribuição com o meio ambiente, isso tudo, pô, já é o suficiente, né? Tá. O que a gente tem percebido como Web Electrics, acho que isso também é pertinente à tua situação, é o seguinte: essa nova geração de entrantes ao consumo de veículos tem uma visão diferente em relação a elétricos. E a outra situação é que essa nova geração já não está mais tão preocupada com a aquisição do bem, e sim em relação à aquisição da mobilidade. Paralelamente, a gente Tá, está num momento de pandemia em que as pessoas, por exemplo, houveram pessoas que entraram agora dentro do consumo do delivery. Vou falar do delivery entrega de uma forma geral. Pessoas que nunca pediram comida em casa, nunca pediram nada em casa, estão se vendo obrigadas a pedir por essa questão, por esse momento que a gente está vivendo. Obviamente, isso vai mudar o comportamento das pessoas, porque elas vão passar a perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças você comprar ô um André, sapato, um tênis, por delivery. Opa, manda. posso só te interromper, que senão eu vou perder uma pergunta aqui que apareceu no feed. É do usuário Vai lá. SS460. Ele pergunta aqui, ó, o seu Tá. fornecedor te oferece pós-venda como garantias e assistência técnica. Não existe possibilidade, né, de eu pegar um fornecedor que não existisse, que não me fornecesse isso. Ok. Então, o primeiro contato que teve foi uma das primeiras preocupações. Ah, eu vou colocar isso e o que eu vou fazer com esse equipamento daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando ele der problema? Então, o fornecedor garantiu que eu vou ter essa garantia e eu vou ter assistência técnica, peças de reposição e tudo mais. Se fosse, né, eu vou comprar um equipamento para uso pessoal, eu não ia me importar muito com isso. Mas aqui a gente está falando de diversos equipamentos e que não tem como. Desculpa, André, só para... Não, tá certo. Inclusive, pegando esse gancho, o que a gente percebe é que alguns estigmas que vão sendo rompidos em relação ao consumidor e em relação aos frotistas é justamente esse. Historicamente, a gente sabe que qualquer veículo elétrico dá menos manutenção do que um veículo a combustão, porque só de motor, um veículo a combustão tem mais de 180 peças, enquanto que o motor elétrico tem 4 ou 5 peças, né? Na verdade, você tem um estator, uma carcaça, um induzido, um eixo e um jogo de rolamentos. Então, inevitavelmente, a manutenção desses modais é bem inferior dos modais a gasolina. Porém, também não ia resolver o seu problema de frota se você comprar um produto de baixa qualidade e com alto índice de uso, se você não tivesse essa possibilidade de garantia. A pergunta qual que é? Para os modais menores, por exemplo, patinetes e bikes, obviamente eu acredito que você vá adquirir esses modais. Agora, no futuro, vamos imaginar, porque nós temos na frota alguns veículos de carga de até 600 quilos. Nesse caso, eu acredito que a locação poderia ser uma saída mais interessante para você, mesmo porque você não está imobilizando bem e a locação entra como uma despesa operacional. Você concorda com isso? Faz sentido para os modais maiores você locar ao invés de adquirir? Sim, sim, sim. Isso aí não tem dúvida. Isso aí não tem dúvida. Só estou esperando a proposta do fornecedor aí para esses modais maiores só, porque os menores já passaram no teste. Não, bacana. Atualmente você está É, substituindo motos de 150 cilindradas, se não me engano, por algumas bicicletas e de percurso, as motos que teriam um percurso menor, né, em relação ao teu hub, e está substituindo essas mesmas motos pelas scooters elétricas em percursos maiores. Dentro da tua frota, qual é o número ideal, qual que é uma proporção ideal entre os veículos a combustão e os veículos elétricos hoje? E em que número você pretende chegar? Em que percentual você pretende chegar?
Para ter uma ideia, hoje a gente está fazendo aí aproximadamente 300 entregas dia, né, com elétrico. E a intenção é que a gente possa atingir esse número aí, de um número aproximado de 2.000 entregas dia somente com modal elétrico. Aí depende muito da região, né? Como eu falei, algumas regiões onde você precisa desenvolver uma velocidade. Então, vamos fazer uma entrega em Mogi das Cruzes, onde a moto ela tem que manter uma média superior a 90 km por hora, ou pelo menos 90 km por hora na estrada. O modal elétrico não é, hoje, o que eu tenho aqui não substitui a moto. Mas se a gente for trabalhar em alguns bairros, como por exemplo Vila Mariana, Pinheiros, Jabaquara, Brooklyn, Santana e tudo mais, você pode substituir tranquilamente. Então, vai muito dessa inteligência, porque tem alguns lugares que você tem até carro, né? Se você vai por dependendo do bairro, você não pode nem ir com uma van, você tem que ir com Fiorino. Quando é uma área de risco, você às vezes tem que ir com um carro de passeio, meio que camuflado mesmo, né? Então, tem alguns detalhes aí no dia a dia que, assim, precisar exatamente não dá para saber, mas eu acredito que dá para ter pelo menos, dentro de São Paulo, 60% da frota elétrica. E quando você vai para uma cidade que é mais plana, mais uniforme, eu posso aqui cravar 100% da frota elétrica sem problema algum. Isso para distribuição urbana, tá? Hoje o elétrico para distribuição urbana. Nós conversamos há mais de um mês atrás, né? A respeito, você me falou de planos para expansão para interior e que dentro dessas frotas de expansão você já está contemplando os modais elétricos. Quer dizer, a partir do momento que você desenvolve um parceiro para operar no interior, sob o nome Festivia, você já está incluindo, né, você já está oferecendo no pacote os modais elétricos. Isso se aplica para patinete, bicicleta, ou você pretende também expandir isso para veículos tipo os automóveis e aqueles caminhões menores, os tuk-tuks elétricos? Olha, patinete eu particularmente não me sinto muito confortável em cima, porque tudo que eu ofereço eu uso, tá? Para se divertir, eu ir para mobilidade, né? Se eu moro a 1 quilômetro do escritório, então eu poderia vir trabalhar com patinete elétrico sem problema nenhum. Agora, colocar alguém para fazer entrega, eu essa ideia eu não sou favorável a essa ideia. Agora, todos os outros modais, né? Por isso que a gente testou bastante, porque cada região e cada cidade vai se adaptar melhor com o modal. Mas a partir do momento em que o parceiro resolve aderir à bandeira Festivia e levar o nome da Festivia para outra cidade, todas as parcerias que a Festivia fez, tanto o Bike Line como os modais elétricos, toda essa gama de elétricos, né, disponível, vai ser transferida para ele. Então, ele tem o mesmo direito. E aí, de acordo com a cidade, ele vai escolher ou a bicicleta ou o carro. E também a demanda, né? Ó, tem duas aqui, André. Não sei se eu respondi essa última aqui. Do Carlos Vital. Um abraço. Comparativo. Ó, a gente está com a... Oi? Aqui tem um interessante, comparativo de custo de quilômetro rodado entre elétricos e a combustão. E o custo deve ser o custo, né, dos equipamentos. Então, estabelece uma bike elétrica e uma moto de 160 cilindradas, eu não sei bem qual que é. Você tem um comparativo do custo de quilômetro rodado entre uma e outra? Não, da bicicleta é irrisório, né? Vamos comparar o que seria o substituto, que é o Pizza Delivery, e uma moto normal. Elétrica, né?
A scooter elétrica e uma moto normal. A gente está falando de 1/3 do custo operacional. 1/3. 1/3 do custo operacional. Dependendo do motorista, dá para chegar até 1/4 do custo operacional. Tá? Tá. Isso é relativo a... O ele tem a... Acelerando, freando em cima e tudo mais, o custo da moto ele vai ser mais elevado. Então, fica aí, dependendo se é um motorista prudente, vamos dizer que a pizza delivery custa aí 1/3, e se é um motorista um pouco mais arrojado, assim, o custo pode ser até 1/4. Tá. Outra pergunta que eu acho importante, porque, inclusive, ela se estende não só às empresas, mas também ao consumidor, pessoa física, vamos dizer assim, que é relacionado às baterias, porque no uso mais constante por empresas, a gente sabe que a demanda de carga, né, o uso é muito mais hard do que de um consumidor, pessoa física. O que você tem a dizer em relação a baterias, alcance? Você acredita que isso é um problema ou com alguma medida de logística você consegue resolver? Ele é um problema, tudo é adaptável, né? Mesmo se você pegar um carro de combustão, que a gente você tem diversas opções de veículos de transporte justamente para que você possa adaptar a sua maior necessidade. Então, dependendo, não dá para usar um caminhão trucado para fazer entrega porta a porta dentro da cidade. E você vai ter o mesmo problema com o elétrico se você quiser fazer longas distâncias. E ainda mais com uma scooter, né? Você não sairia fazer uma entrega interestadual com uma scooter. Então, dentro de São Paulo, pelo menos o que foi testado aqui, a bicicleta elétrica, ela consegue rodar tranquilamente. Então, eu estou falando de fazer 100 entregas num bairro como, por exemplo, Jardins. Você consegue fazer 100 entregas e sair da base, fazer as 100 entregas e retornar para a base. A pizza delivery, ela tem aí uma autonomia de 90 quilômetros. E isso com uma bateria. Se você adicionar uma outra bateria, você consegue se deslocar 180 quilômetros. Mas quando a gente fala de entrega dentro de São Paulo, uma roteirização dentro de São Paulo, uma roteirização com 60 quilômetros, já é algo bem extenso. Então, dá para fazer o roteiro com 60 quilômetros e ainda retornar para a base com segurança. Ok, quer dizer que você tem uma margem de segurança boa para operar, para que o operador consiga chegar ao destino e voltar, né? Então, quer dizer que uma boa logística vai te atender sem que você dependa de carga externa, de um eletroposto, por exemplo, no meio do caminho. É isso? Porque a intenção não é parar para abastecer, porque enquanto você está abastecendo, você está perdendo entrega, né? Tá. Uma das soluções que eu cheguei a ver, mas no exterior, algumas empresas que já operam já há algum tempo já com as scooters elétricas, elas têm alguns pontos de troca de bateria. Então, o operador chega com um cartão, ele tira a bateria num recipiente, né, num encaixe, e libera uma outra bateria que já está com 100% de carga. Essa operação, curiosamente, é até mais rápida do que o tempo que ele gastaria para encher o tanque. Sim. Então, a gente percebe que, a partir do momento em que essa solução estiver disponível no Brasil, que é o que nós pretendemos implementar, vai desaparecer qualquer tipo de problema em relação à autonomia desses modais, desses micromodais de mobilidade. Você acredita que esse tipo de atitude tem que partir dos operadores logísticos, tem que partir do poder público? O que você tem a dizer a respeito disso? Olha, esperar do poder público isso é difícil, né? Mas eu acredito que venha da iniciativa privada. Eu acho que seria um conjunto, André, né? De quem está precisando
rodar nas ruas de São Paulo e quem tem a disponibilidade de fornecer bateria para quem quer rodar. Porque se a gente pegar e você, pô, como fornecedor, e ter a possibilidade de, se a gente lembrar lá atrás, na história, a prefeitura ela deu concessão para diversos postos de gasolina, se não estou enganado, né? Então tem muito posto de gasolina que tem a concessão da prefeitura, não é, o terreno não é dela. E eu acredito que esse seja um bom caminho, né? Se você tiver possibilidade de abastecer, porque imagina um cara, eu vou usar a moto, qual que é a dor do elétrico? Essa é a autonomia. Então, hoje, com um pizza delivery, você consegue 180 km de autonomia. Dentro de São Paulo, tá ótimo. Se eu for sair de São Paulo, eu vou precisar ter um posto de abastecimento no meio do caminho. Então, eu acho que isso, uma parceria seria muito bem-vinda aí. Tá. O que a gente tem experimentado como uma plataforma que está focada nessas questões de eletromobilidade, de micromobilidade, mobilidade via automóveis e caminhões, é que para a pessoa física, por exemplo, o que tem se falado muito é que não vai ser necessário nem que os proprietários dependam dos eletropostos. Por quê? Porque nos kits de alguns automóveis, você já recebe um carregador que você faz uma pequena instalação na sua casa e consegue carregar ele durante a noite. E a maioria dos carros hoje já tem uma autonomia superior a 150, 180 km, carros menores, mais populares, o que cobre qualquer distância quando se fala em deslocamento urbano. Para as estradas, aí o cenário já muda, porque você, por exemplo, nós fizemos algumas viagens testando elétricos e você tem que ter um cuidado muito grande para planejar o teu percurso. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de 400 km com um carro que tem um alcance de 400 km, você vai praticamente voltar no que seria com o tanque na reserva, o que não te dá muita comodidade, né? Não te dá muito conforto em relação ao trajeto. Quanto aos modais de micromobilidade que são utilizados para delivery, que é o teu caso, você está numa situação mais controlada, porque você está com todos os trajetos roteirizados, como você diz, você tem um hub central que é você tem o tempo de recarga necessário para poder atingir autonomia. Então, nós, como Web Elétricos, acreditamos que o aumento dos modais, dos pequenos modais, da micromobilidade, seja exponencial em relação até às pessoas que utilizam automóveis, porque hoje em dia você vê muitos executivos, pessoas que usavam carros grandes para se locomover, usando patinete, bicicleta elétrica e outros modais, não só pela economia, mas também por uma questão óbvia que é desafogar trânsito, fugir de semáforo, além do que é uma colaboração que as pessoas estão dando em relação ao meio ambiente, que é essa questão que eu queria entrar com você. Há um tempo atrás nós conversamos e está se estudando a possibilidade de você repassar para as empresas que te contratam o benefício de carbono, porque isso acaba sendo uma vantagem financeira, dependendo da empresa, e a vantagem em relação a marketing, que, como você falou, chega a ser superior, né? A vantagem financeira em relação à neutralização de carbono pequena, mas a vantagem em relação a marketing já seria vamos dizer assim, uma RNO, uma receita não operacional maior. Mas pelo que você está me falando, o ganho que você está observando simplesmente na operação já te atende. Você hoje considera que é uma iniciativa de sucesso eletrificar uma frota como a sua? Só o final que eu perdi. Você considera que é uma iniciativa de sucesso as empresas de logística eletrificarem frota como você está fazendo? Não, totalmente. Totalmente. Hoje, vale o esforço. Se a gente pegar pessoa física, né? Você tem um carro, só que você não consegue, que chega a 200 por hora, mas não consegue se locomover a mais, você fica numa média dos 36 km por hora. E o carro que acompanha o trânsito é o mesmo carro que faz a entrega, ele vai andar nessa média de 35, 40 por hora.
E aqui, só essa redução do custo operacional, só por isso, já seria o suficiente para optar pelo elétrico. Tá. O que você falou é uma questão curiosa, porque a velocidade média da cidade de São Paulo, 15, 13 quilômetros por hora nos piores horários, aliás, nos horários médios, e chega a ser de 6, 7 quilômetros por hora nos horários de pico, que é quase uma pessoa andando. Se você for comparar o desempenho de um modal elétrico, do micromodal elétrico com uma moto, você não tem nada a perder, porque não adianta você ter uma moto que tem um desempenho maior, que chega numa velocidade maior, se a ponta do funil que está te bifurcando é exatamente o trânsito, é isso? Não. E é exatamente esse é o primeiro argumento de todo mundo, que todo mundo antes de andar numa moto elétrica, né, é o primeiro, elenca esse. Ah, mas a moto não chega a tal velocidade. Tá bom. Então vai andar no trânsito, o carro não passa dos 120. Tudo bem, então vai andar no trânsito de São Paulo a 120 por hora. Não consegue. E o segundo é a distância. Ah, mas a bateria da moto são 180 quilômetros. A bicicleta roda 45 quilômetros. Ok, então qual o percurso que você faz de trajeto de casa para o trabalho, ou mesmo um roteiro de entregas dentro de São Paulo, que é maior do que 200 quilômetros, maior do que 60, 90 quilômetros. Já não é inteligente um roteiro dentro de São Paulo com mais do que 60 quilômetros. Então, não faz sentido, né? O elétrico faz muito sentido, mas são esses paradigmas aí que a gente carrega, né? Tá. E se você tem uma pessoa aqui, o Fábio, CEO da APP THIO, transformando sustentabilidade em benefícios. Pelo que eu estou vendo, a atividade dele deve ser exatamente relacionada em encontrar benefícios de carbono para trazer às empresas, né? E tá aí, eu acho que é um contato interessante que a gente mais tarde podia até conversar e trazer ele para essas discussões, porque, como ele mesmo está dizendo aqui mais adiante, que a mobilidade sustentável sozinha não vai ter crescimento no Brasil. O que acontece? Se você juntar todos os benefícios possíveis, economia de combustível, baixa manutenção, algumas isenções que o governo ainda está por dar, porque a própria BVE está lutando por isso, eu acredito que se você juntar todos esses pequenos benefícios, a gente consegue fazer com que a eletromobilidade tenha assim, um pouco mais de projeção, tanto dentro do que se diz em relação à pessoa física, né, que as pessoas que estão trocando da mobilidade a combustão para a mobilidade elétrica, e principalmente pelas empresas. Como um exemplo interessante, a gente tem um caminhão que foi adotado pela Ambev, é um VUC, né, aqueles caminhões pequenos que podem circular dentro da cidade, ele é totalmente elétrico. E eu participei até de algumas pesquisas que foram feitas em relação a esse projeto. Então, ele não só se mostrou extremamente econômico em relação à operação, como também ele pôde ser utilizado durante as madrugadas em áreas urbanas, porque, primeiro, ele não é silencioso, ele não faz cheiro, né? Porque um caminhão a diesel, normalmente as pessoas, os motoristas deixam os caminhões ligados, né? O que trouxe benefícios extras que nem estavam no caso do projeto. Então, tudo convergindo de uma forma muito positiva em relação à mobilidade elétrica. E o que eu queria te dizer, a questão é a seguinte: você começou, obviamente, com as motos e está partindo para os elétricos. Você acredita que daqui a, vamos imaginar, 15, 20 anos, 90, 95% da sua frota possa ser elétrica? 90, 95, talvez até existam outras tecnologias, né? Mas a intenção é de toda a empresa, né, André? É reduzir o custo operacional. Quando essa tecnologia elétrica conseguir substituir todos os pontos que hoje, né, existem, em todas essas possibilidades e necessidades que o operador logístico tem de um lugar de rodovia, um veículo pequeno,
ou uma moto, em algum outro lugar uma bicicleta, sem dúvida que, por exemplo, hoje só pelo custo, como já disse, só pelo custo já valeria a pena reduzir. Tem mais a inovação de estar participando desse movimento de eletrificação e ser pioneiro, né? Um dos pioneiros aí, não sei se existe a possibilidade de ter mais de um pioneiro, mas na eletrificação em massa, né? E não só para uso pessoal, mas colocar isso no transporte no dia a dia de verdade, que eu acho que é o mais importante. Então, sem dúvida, se existir essa possibilidade, não penso duas vezes, da mesma maneira que eu não pensei duas vezes em pedir um teste, falar, manda aí que eu quero fazer o teste. Ok, tem outra questão aqui que está falando sobre o momento atual de pandemia, na qual, obviamente, o serviço de delivery houve um incremento muito grande no serviço de delivery. E a pergunta é se os modais elétricos que você incorporou à sua frota estão te atendendo dentro do que você imagina. A pergunta já foi feita, mas acho que não custa a gente transportar a mesma Não, pergunta. tem alguns setores aqui, eu tive um segmento aqui de clientes que caiu muito Uhum. e Qual foi? que reduziu bastante, que é a parte de documentos. E, pelo outro lado, teve a parte de encomenda de dois clientes, especificamente, elevaram em 10 vezes a quantidade diária. Ok. Né? Então, existe sim essa demanda aumentou, porque mudou o hábito. Né? Mudou o hábito e os clientes que nunca tinham comprado pela internet foram forçados a comprar. E de todos esses que foram forçados a comprar, acabaram descobrindo que é possível, né? Você tem confiabilidade, você tem como comprar o produto que você queria especificamente, sem ter problemas de troca, e se precisar de uma troca, ela também pode acontecer. E eu acho que mudou o hábito e não vai voltar aos níveis que eram antes, né, essa pandemia. Esse nível ele vai voltar, não vai ter a mesma quantidade, né, o mesmo volume de entregas e de vendas online, mas a intenção, como tem muita gente criando esse hábito, ele vai voltar num patamar superior ao que ele estava antes da pandemia. Aqui tem uma pergunta aqui, que é o nível de acidente pode diminuir. Sem dúvida, porque o equipamento elétrico, a scooter elétrica, por exemplo, que a gente testou aqui, ela não tem uma velocidade final tão elevada quanto a moto, mas é uma velocidade suficiente para rodar dentro de São Paulo. E além de ser silenciosa. Então, você roda com muito mais tranquilidade. Tá. Bom, outra questão que surgiu é quanto a veículo de duas rodas, velocidade média, essa a gente já abordou. Ok. Bom, a gente está com uma frequência bem grande de participantes, né? Algumas questões foram respondidas. E faz um apanhado geral da tua experiência com elétricos e quais são os próximos passos em relação a esse projeto de eletrificação da frota da Festivia. Olha, aqui como sempre, você tem a primeira impressão do elétrico, que você fala, todo mundo torce o nariz, né? Existe uma resistência até a primeira volta no quarteirão. Então, inclusive, um dos primeiras questões que eu tive era em relação à manutenção, em relação à reposição de peças, em relação à autonomia. E com isso resolvido, né, tendo essa garantia, os testes eles surpreenderam não só a relação da durabilidade, do desempenho do equipamento, como também do próprio usuário. Né? O usuário falou, pô, que legal, eu estou disposto a trocar minha Honda por essa elétrica. Se o custo é esse mesmo, se isso que está acontecendo. Então, a primeira impressão não é legal, porque existe esse paradigma. Quando coloca na rua, no dia a dia, dependendo da região que ele faz, é excelente, é excelente.
E a intenção é melhorar, né? Quanto mais você usar, melhor vai ser a autonomia. Se a gente pensar em veículo elétrico de 2 anos atrás, você não poderia cogitar a possibilidade de um veículo elétrico andar 180 quilômetros. E está disponível, né? Porque você tem ali o conceito, o protótipo que anda 500 quilômetros, mas ter disponível aí 100, 100 e poucos quilômetros para o dia a dia. Então, hoje isso é real. Então, a tendência é que só melhore, que essa tecnologia se aprimore. E aí tem que usar. E a expansão é normal, é natural que venha. Não tem como... É difícil você se acostumar com algo novo, né? E bom. Mas depois que você se acostuma, não quer andar para trás. Então, hoje, dependendo da região e dependendo do veículo, combustão é andar para trás. Certo. O que a gente tem percebido é que quanto mais demanda em relação à tecnologia dos elétricos, mais eles se desenvolvem. Por exemplo, você tinha um custo por, vamos dizer, por kVA, né, que é a energia acumulada, quase que 5 vezes maior há 5 anos atrás. Obviamente, isso não vai continuar diminuindo esse custo por kVA exponencialmente como foi. A mesma coisa em relação ao peso das baterias. Você tinha baterias que, para, por exemplo, acumular 40 kVA pesavam 400 quilos, por exemplo. Hoje você tem baterias de 180 quilos que acumulam a mesma quantidade de carga, inclusive por um preço muito menor. Isso é uma linha que a gente percebe que vai caindo, né, que seria o custo e o peso, à medida que a demanda por esses produtos vai aumentando. Isso está acontecendo com os automóveis, está acontecendo aliás, com baterias de uma forma geral, porque aumentando o número de demanda, aumentando a demanda por automóveis, obviamente a tecnologia vai aumentar, o custo vai diminuir. A mesma coisa com os micromodais, né? Porque eu vejo que as baterias das bicicletas antigas eram mais pesadas, elas tinham menos autonomia, eram mais caras. Então a gente está chegando num patamar em que daqui a pouco, como você mesmo falou, o custo, que era uma coisa proibitiva comparativamente a um CMI, né, que é um MCI, que é um motor de combustão interna, e um elétrico, era proibitivo. Hoje a gente já sabe que já está um pouco mais acessível e a tendência disso é melhorar e fazer com que as pessoas definitivamente tenham essa atitude bacana, ecologicamente correta, que é a utilização dos modais elétricos. E também essa questão do compartilhamento. Eu acho que o compartilhamento é uma outra questão, que a gente até já discutiu em outros painéis, em relação à posse da mobilidade e não do bem em si. Então, é isso mais ou menos o que eu tinha a dizer a você. Apareceu uma outra pergunta aqui, ó. Tem frota própria, usa Ribas e... Aqui está perguntando se você tem a frota própria ou usa as motos da Riba, né? A Riba nós até conversamos com o Islândia semana retrasada, ou da Bip Bip. Bip Bip, pelo que eu sei, eles alugam os automóveis elétricos. O Fábio é nosso parceiro em alguns negócios. E a pergunta é se você tem a frota própria ou você usa terceirizada ou pretende usar frota terceirizada. Aí depende muito... depende muito do local. Atualmente é frota própria e a gente está negociando aí com o fornecedor, com os outros modais, como é que vai ser, né? Se os mais econômicos, por exemplo, a bicicleta, certeza que vai ser própria, e a pizza delivery e o carro, as próximas etapas ainda vai depender da negociação e dos valores. Okay. Mas eu ainda, como eu dependo, eu não posso contar com a disponibilidade, por exemplo, de uma Riba ou de uma Bip Bip. Eu tenho que ter o controle e administrar a minha frota. Independente se ela é locada, se é de terceiro, eu tenho que ter disponível, por exemplo, hoje eu tenho que ter 30 motos aqui, eu tenho que ter 50 motos numa região de São Paulo. Então, eu tenho que controlar essa mobilidade, independente se é minha ou não. Legal. Bom, a gente está com 51 minutos aqui de live, era para durar 30, bacana, porque a gente percebe que o engajamento das pessoas foi bem intenso, bem interessante, as pessoas interagiram, perguntas pertinentes, e vamos encerrar, né? Acho que não dá para a gente ter uma live de 1 hora, é um pouco cansativo para todo mundo,
E ok, Genésio, foi um prazer conversar com você. Foi muito legal o que você nos colocou em relação à eletrificação da sua frota. É sempre legal a gente estar tendo essas informações para que o mercado de elétricos no Brasil cresça. E como a gente sabe, é um futuro que já está acontecendo. Ok? Grande abraço, obrigado. Se você quiser falar alguma coisa, fica à disposição. Não, só obrigado aí pela parceria, André. Se não fosse o Web Electrics, se não fosse você, não teria possibilidade da gente desvendar esse mundo novo aí e estar no patamar que a gente está hoje. Então eu agradeço aí e agradeço também quem teve a paciência de escutar a gente essa hora aí, esses 50 e poucos minutos. Obrigado. Não, legal. E ter um parceiro que nem você é importante, porque foi o primeiro projeto de eletrificação de frota que a gente participou e, ao que tudo indica, vai ser um sucesso para todos os lados. Afinal de contas, parceria é isso. Abraço, amigo. Tudo de bom para vocês. Obrigado por todas as pessoas que participaram, que interagiram. E na sexta-feira, nós vamos ter uma outra live, dessa vez com o João Hanud, amanhã, com o João Hanud da Cicloe, que vai falar exatamente sobre a eletrificação de frota, só que sob o ponto de vista do fornecedor, ponto de vista industrial. Está todo mundo convidado, amanhã no mesmo horário, essa live. Inclusive, a tua participação é bem importante. Genésio. Estarei amanhã. Obrigado. Fazendo perguntas. Tchau, tchau, gente. Até mais.